Nós agradecemos a participação de todos. Nós sempre falamos que, durante a apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem colocar alguma coisa, é só colocar no chat. Entre no chat, que nós já paramos e conversamos sobre isso. É muito importante essa participação. Nos últimos 15 minutos, aí nós abriremos para o debate e aí, nesse instante, pedimos para que as pessoas abram o microfone e até a câmera para que facilite a compreensão de todos. Então, nós vamos continuar, na verdade, com o capítulo 4 do segundo livro do Livro dos Espíritos, que é o Mundo Espírita, que se chama Pluralidade das Existências. Até a semana passada, nós fomos até a pergunta 196. Hoje, nós vamos começar da 197 até o final, 222. Vamos começar por isso aqui. O espírito de uma criança morta em tenra idade pode ser mais adiantado que de um adulto. Isto é uma coisa muito importante. Nós vamos discutir bastante isso nas próximas telas, de que o espírito da criança, logicamente, isso é de conhecimento de todos, ele pré-existia. E algumas vezes acontece de que realmente a criança é um espírito mais elevado do que seus pais. Ela é mais elevada, ela traz mais conhecimentos que seus pais. Mas, como nós vamos discutir um pouco mais para frente também, isso não vai diminuir o dever dos pais de dar-lhe educação. Por mais adiantado que ela seja, cabe aos pais prepará-la para ser um homem ou uma mulher de bem. Então, nós não podemos pensar assim, não, meu filho é muito mais adiantado que eu, então não preciso fazer. Não. É uma obrigação que a gente vai fazer. Tem o 8º livro da série do André Luiz, esse aqui, chama Entre a Terra e o Céu. Esse livro é muito importante para nós aprendermos sobre o desencarne de crianças. Nele, traz o desencarne por 2 vezes de uma pessoa chamada Júlio, que em outra vida ele cometeu suicídio, já tinha tentado uma vez, ingerindo veneno, depois cometeu suicídio pulando num lago. Então, ele nasce e ele desencarna 2 vezes, desencarna na família, a mãe desencarna depois dele, aí ele volta a encarnar-se com a nova esposa do pai dele e passa mais um tempo, desencarna-se novamente. É um livro muito bom para nós aprendermos isso. Então, uma das coisas que nós vamos aprender com esse livro é o seguinte: uma criança morta em tenra idade, quando ela retorna ao plano espiritual, ela retorna como um adulto ou como uma criança? O que vocês acham? O que vocês acham? Uma criança, por exemplo, de 5 anos, desencarnou. Quando ela chegar no plano espiritual, é um espírito ali. Muitas vezes, como nós já vimos, até mais adiantado do que o pai. Quando ela chega, ela volta como um adulto ou volta como uma criança? Pode escrever no chat aí quem souber dessa resposta. O Rodrigo colocou como um adulto. Tem alguém que pensa diferente? A Cida Rosa como criança. O que vai acontecer é o seguinte: para um espírito já mais evoluído, que tem uma condição de consciência bem melhor, ele vai voltar como adulto, porque o nível de consciência dele já permite isso. Mesmo ele desencarnando criança,
ele retorna ao plano espiritual como adulto. Mas a maioria das crianças, não. Elas vão retornar como crianças mesmo. E nesse livro que eu falei, Entre a Terra e o Céu, ele mostra bem isso. Essa criança, Júlio, que desencarna, ela é levada num estabelecimento no plano espiritual que funcionava igual uma entidade aqui na Terra que atendia crianças órfãs. Então, nesse local, havia 2.000 crianças sendo ajudadas. E cada mãezinha que cuidava dela, num espírito bastante doce, de mulher que funcionava como a mãe deles, com outros auxiliares também, elas cuidavam de 12 crianças. Então, essa criança, ao retornar ao plano espiritual, ela retorna como criança. Por quê? Porque ela não tem condição de recobrar aquela consciência anterior que ela tinha de adulto. Nós já vimos há 2 semanas, quando nós tratamos do desencarne, que ao chegar no plano espiritual, nós vamos lembrar basicamente dessa vida. Espíritos têm que ter bastante adiantamento para conseguir lembrar de vidas anteriores. Então, neste caso, a criança retorna ao plano espiritual como criança. Inclusive, André Luiz pergunta para uma dessas mãezinhas que estão cuidando, olha, eles vão aprender a escrever? Eu falo, como não? Eles têm que aprender a escrever para começar a ler e ter condição de aprender as coisas. Então, logicamente, esse período infantil do lado de lá, ele não é tão extenso quanto seria aqui na Terra. Mas a criança tem que passar por por esse crescimento lá, para ele recobrando devagar a consciência de adulto. Você vê como que Deus, na sua infinita bondade, faz tudo certinho. Porque se essa criança chegasse lá já como adulto, sem essa condição de ter consciência, ela ia ficar sem saber o que aconteceu, porque a mente dela estava como criança. É muito comum você conversar com uma criança de 4, 5 anos, quando ela vai contar os seus sonhos, os sonhos dela são infantis. Por quê? Porque por ela esquecer momentaneamente o que ela já de outras vidas que ela tem, o pensamento dela é infantil. Por isso que, quando ela retorna para lá, ela tem que fazer essa passagem para voltar novamente como adulto. A morte de uma criança pode significar o complemento de uma vida interrompida, sendo com frequência uma prova ou expiação para os pais. Então, nesse caso do livro, como eu falei, ele cometeu suicídio na Guerra do Paraguai, tentou outra vez, então ele teve necessidade de desencarnar 2 vezes. E isto para reforçar nele para que ele não buscasse novamente o suicídio. Porque quando uma pessoa passa por uma situação e comete suicídio, na próxima vida ele vai ser muito bem preparado. Quem leu Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, viu isso lá. Ele vai ser muito bem preparado para novamente não cair nessa prova. Mas ele vai ter que passar pela prova novamente. Então, é feito tudo de uma forma para reforçar na pessoa para que ela não caia de novo. E tem mais uma situação também, que mostra bastante nesse caso do Júlio. A culpa do espírito no suicídio faz com que o corpo espiritual fique doente também, fique danificado. No caso dele, que ingeriu veneno, ficou tudo machucado aqui no corpo espiritual, na garganta. Então, o corpo físico ia favorecer ele recobrar curar o corpo espiritual. Mas, muitas vezes, a criança, Emmanuel fala isso no livro Vida e Sexo, que a criança, algumas vezes, é um espírito muito bom, que ela vem com essa
possibilidade de desencarnar cedo para gerar o amor nos pais, né? Para que os pais, desde cedo, já busquem o amor, porque é uma dor das mais fortes que uma pessoa pode passar, o desencarne de um filho. Então, algumas vêm para que desperte nos pais essa afetividade. Então, como está escrito ali na Terra, a grande parte das vidas interrompidas de criança vai servir mais como uma prova para os pais. Então, o que a pessoa tem que pensar? Ó, é difícil, lógico que é. Mas, se acontecer, sempre nós temos que saber o seguinte, e esse livro mostra isso muito bem, o Entre a Terra e o Céu. Após uma semana do desencarne, das 2 vezes que desencarnou o Júlio, a mãe dele foi levada ao plano espiritual para vê-lo lá onde ele estava, para ver que ele estava sendo assistido, para ver que tinha pessoas muito bondosas cuidando dele. Então, nesses momentos, a gente sempre tem que orientar a pessoa não se revoltar, né? Então, calma, que se ele tiver que vir com você de novo, ele vai reencarnar, mesmo que ele não tiver alguma coisa que ele precisava, muitas vezes, só de poucos dias de vida, ou poucos meses. Tem uma situação também que é sempre bom a gente refletir, né? Muitas vezes, com um pouco mais de idade, por exemplo, um jovem desencarna com 17, 18 anos. O que todo mundo fala? Nossa, ele tinha um futuro tão bom pela frente, era um moço estudioso, ele era muito bom, mas por ser bom ele desencarnou antes. Por ser bom ele desencarnou antes. Por que ele ia correr todos os riscos até 80, 90 anos, se ele já tinha condição, com aquele 17, 18 anos, retornar ao plano espiritual e cumprir o objetivo da vida dele? Algumas vezes, conversando no presídio, a gente sempre fala isso. Tem pessoas que estão lá no presídio que são muito... ajudam muito na reunião, porque participam bastante. De repente, chega o alvará de soltura. Então, nós sempre brincamos, graças a Deus, né? Seria muito egoísmo nosso falar assim, meu Deus, tomara que ele não saia, não, porque ele participa bem da reunião, né? Então, lógico que no caso dos pais, a dor seria imensamente maior. Mas é isso que tem que pensar. Olha, ele chegou bem no plano espiritual, ele já fez a parte dele. Graças a Deus, ele voltou ao plano espiritual sem precisar passar por provas muito mais difíceis pela frente. Os espíritos não têm sexo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na afinidade de sentimentos. Ou seja, nós temos 2 polaridades que nós temos que ir desenvolvendo. A masculina e a feminina. Então, muitas vezes, nós ficamos diversas vidas em uma delas. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que começar a reencarnar na outra polaridade também. Então, tudo para quê? Para que nós possamos ter lá na frente as 2 polaridades potenciais. Nós vamos ter que aprender a ter dentro de nosso modo de pensar, de nosso modo de sentir, na polaridade masculina, e temos que pensar e sentir na polaridade feminina. Então, é uma coisa muito importante de nós sabermos, né? Até para eliminarmos de nossa vida o preconceito com um sexo feminino, por exemplo. De termos posições machistas, achando que ele pode ser inferior ao masculino. Logicamente que não é. Inclusive, nesse caso específico, se a mulher estiver reencarnando por diversas vidas no sexo feminino, ela pode ter acumulado muito desenvolvimento na parte da emoção e do sentimento, que é muito mais difícil que na parte do intelecto.
Então, geralmente, elas vão ter mais facilidade que a gente. Então, é sempre bom nós termos essa certeza. Os espíritos reencarnam como homens ou mulheres segundo as suas necessidades de progresso. Então, como eu falei, nós podemos ficar diversas vidas no mesmo sexo. Ou então, se a necessidade, isso aqui eu já aprendi, eu vou nascer na próxima vida, vou programar a minha reencarnação no sexo oposto do que eu estava vivendo. Se tiver alguma pergunta, é só colocar. A sucessão das vidas corpóreas estabelece liames que remontam a existências anteriores. Daí a causa das simpatias e antipatias. Então, é importante porque a gente saber disso, que a nossa família espiritual, ela, vamos dizer assim, uma parte dela fica no mundo espiritual e uma parte encarna. Depois essa parte que encarnou volta para o plano espiritual e aquela parte que ficou lá vem. Não vai dar para encarnar todos na mesma família. Encarnam-se em famílias até muitas vezes que não se conhecem, mas a vida vai juntando depois, porque nós somos atraídos tanto pelo amor quanto pelo ódio. E nós, de repente, aparece em nossa vida uma pessoa que não tem qualquer grau de parentesco conosco, e só de ela aparecer, nós falamos assim, nossa, como eu gosto dessa pessoa, como eu me afinizo com ela. Então, por quê? Porque algumas vezes nós já vivemos em outras vidas com ela. De outra forma, nós podemos ter antipatia, que são espíritos que nós temos problema de não reconciliação de outras vidas. E neste caso, até eles podem ter nascido na mesma família, como irmãos, ou então marido e mulher que tenta se reconciliar. Então, nós sempre temos que pensar nisso, que uma das causas das simpatias e das antipatias, até só de ver a pessoa eu já passo a gostar dela ou não, se deve a essa sucessão de vidas corpóreas. Mas não sempre é assim. Quando nós vamos estudar a lei de sociedade, nós vamos ver que muitas vezes a pessoa não viveu conosco em outras vidas. Mas por que nós temos uma afinidade com ela? Repentina. Eu nunca vi ela antes, eu passo a vê-la e passo, nossa, nunca vi essa pessoa, já gostei dela. Ou nunca vi, nossa, nunca vi, já não gostei. Porque nós pensamos de forma diferente. Quando nós pensamos de forma diferente do outro, nós temos uma tendência de antipatizar-se com a pessoa. E se nós pensamos muito parecido com o outro, nós temos uma tendência de afinizar-se com essa pessoa. Lógico que isso é um trabalho de crescimento, de procurarmos entender que aquele que eu tenho antipatia, ele não é pior que eu, nem eu sou pior que ele, só pensamos diferentes. Então, é um motivo a mais para me tentar reconciliar-se com ele. Tem até uma palestra de um filósofo, estou esquecendo o nome dele, que é muito famoso aqui no Brasil, que ele fala o seguinte, que você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas você tem que respeitar. Porque muitas vezes você tem essa dificuldade, porque ele pensa diferente de você. Mas eu tenho que respeitá-lo, ver a opinião dele, que muitas vezes ele vai ser aquele que vai me ajudar. E esse filósofo, que ele é professor da PUC em Campinas, ele conta até uma história que ele e um companheiro de faculdade, um professor, eles nunca se deram, mas assim, uma rixa muito forte. E um dia, pouco tempo atrás, ele publicou um livro e ele entrou na sala de professores mostrando um livro justamente porque ele sabia que o colega dele não tinha publicado livro nenhum. Eles competiam na mesma área ainda. Aí ele passou perto do colega, o colega falou, de livro novo, né?
Ele falou, acabei de lançar. Outro falou, não, eu já comprei. Você vê como que funciona aqui? Eu já comprei seu livro. Aí ele falou, você gostou? Ele falou, olha, o livro é bom, mas tem o capítulo tal que a sua conclusão não foi boa. Então, o que aconteceu? Ele ficou assim, não, tá bom, nem correu o nome, correu para a sala para dar aula. Quando ele foi dar aula, ele não conseguiu. Aí ele pegou o livro e leu todo o capítulo que ele tinha feito, e a pessoa não estava certa. Então ele falou assim, é o Cortella, obrigado, Aninha. Isso mesmo. Ele falou assim, olha, eu não gosto dele, mas eu preciso dele, porque ele é uma pessoa que me dá as bases. Eu já indiquei ele para outras faculdades, porque eu estou pensando na minha faculdade. Ele já me indicou para outra. Então, a causa de simpatia e antipatia, muitas vezes é isso, de nós não pensarmos de forma igual. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade. Por quê? Por que isso acontece? Coloquem Por que vocês acham que a reencarnação vai ampliar os deveres da fraternidade, baseado no que eu falei agora há pouco? Alguém podia colocar por que amplia? Ela vai ampliar por quê? Muitas vezes, uma pessoa que trabalha na sua casa como empregada doméstica pode ter sido sua irmã, sua mãe numa outra vida. Um vizinho que você não tem ligação nenhuma de parentesco pode ser também um parente. Então, nós sempre temos que pensar nisso. A nossa família espiritual, ela vai cada vez mais aumentando. Vai chegar um dia que nós vamos ter milhares de pessoas nessa família espiritual. Então, isso vai ampliando os nossos deveres de fraternidade. Você já pensou a gente chegar no plano espiritual e falar, nossa, aquela pessoa que eu não dei ajuda nenhuma, era meu pai, era minha mãe, era meu filho, que veio numa outra família e eu não cuidei. Então, é muito interessante isso. Como a família, eu falei antes, muitas vezes ela não vai encarnar numa família só, porque hoje, ainda mais com poucos filhos que as pessoas têm, 3, 4 em cada família. Se a nossa família que veio para cá tem 30, 40 pessoas, ela vai estar distribuída em outras famílias. Mas nós vamos nos encontrando de novo. Algumas vezes dentro do próprio centro espírita. Quantas vezes a gente tem uma afinidade tão grande com as pessoas que trabalham conosco no centro? Nossa, com certeza você foi meu irmão em outra vida. E quando a gente fala isso, não estamos mentindo, não. Porque isso deve ter acontecido mesmo. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Gente, isso é muito importante. O que está falando aí? Meu filho recebeu de mim somente as características do corpo de mim e da mãe dele. Mas as qualidades e os defeitos, não. Isso são dele. Então, tem até um livro que fala assim, chama assim, nossos filhos não são nossos filhos, ou seja, nossos filhos são filhos de Deus. Deus não tem neto. Então, os nossos filhos, eles são espíritos que já trazem uma bagagem independente da gente. Isso é importante também nós sabermos para o seguinte, não tem diferença entre um filho natural e um filho adotivo. Porque os dois são adotivos. Os dois são filhos de Deus. Deus não tem neto. Algumas vezes, o filho adotivo também, na maioria das vezes, ele já é de nossa família espiritual de outras vidas. Quando nós pensamos em adotar uma criança, muitas vezes nós
estamos sendo intuídos pela equipe espiritual para buscar justamente aquela criança que nós já se comprometemos com ela de outras vidas. Olha como é importante isso. As semelhanças morais estão ali, decorrem das simpatias e afinidade entre os que reencarnam na mesma família. Então, eu tenho um colega até de serviço que a mulher dele sempre falava assim, olha, o meu filho é igualzinho, ele não tem o que tirar. Então, ele fala, como que então não procede do pai as qualidades? Não procede mesmo. Mas, por viverem muito tempo juntos em outras vidas, nós vamos tendo simpatias e afinidades, nós vamos parecendo muito. Vamos parecendo muito. Então, quando a gente fala assim, geralmente a gente fala isso para provocar o outro lado, né? Quando algum filho faz alguma coisa errada, você fala assim, esse filho puxou para o seu lado da família. Está errado, não puxou para ninguém, não. Mas, algumas vezes, o modo de viver dele é bem parecido com o pai e com a mãe. Por quê? Porque já viveram em outras vidas juntos. Então, o modo de ser é parecido. Isso implica uma coisa muito importante também. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Mas cabe aos pais, apesar de o nosso filho não herdar nada nosso em termos de qualidades morais, cabe aos pais, como co-criadores que são, dar-lhes educação. Isso é uma tarefa que nós não podemos fugir. Esse dever que nós temos de preparar nossos filhos para serem homens e mulheres de bem. E esse preparo é muito mais importante dos 9 meses que a criança está na barriga da mãe até os 7 anos. Depois, sempre vai continuar. Mas esse período é o mais importante. Nesse período, nossos filhos são como lousas em branco, que a gente pode colocar valores para eles ali. Eles estão preparados para receber valores, principalmente através do exemplo. Nós, para os nossos filhos, somos como se fôssemos deuses, e eles acabam aprendendo o nosso modo de ser. Então, o falar é bom, mas o que vai impactar na vida deles é o exemplo. O exemplo de generosidade, um exemplo de cordialidade, como nós tratamos as outras pessoas. Então, essas crianças, elas não vão esquecer momentaneamente suas qualidades e defeitos de hoje a vida, mas elas trazem tendências. E na análise dessas tendências, que nós vamos conseguir saber se a gente vai, por exemplo, uma criança que aparenta ser muito egoísta. Nós vamos ter que incentivá-la a dividir as coisas. Outra criança que é muito agressiva, nós vamos ter que levando ela a ser mais doce. Uma criança que tem dificuldade na sociabilidade, nós vamos ter que quase que forçando ela na brincadeira com outras crianças. E assim, nós vamos fazer a nossa parte nessa vida. E ainda que, como nós falamos lá no começo, na primeira tela, ainda que aquele espírito que está nascendo como nosso filho possa ser muito mais evoluído que nós. Mas não é por causa disso que nós podemos deixar de educá-lo ou deixar de levá-lo a uma reunião de evangelização no centro espírita. Não, meu filho, desde pequeno, ele é muito inteligente, não precisa. Lógico que precisa. Então, nós temos que ter esta visão de que, apesar de não receber de nós qualidades, ele vai precisar de nosso auxílio. Pois não, Sérgio? E quando você não consegue isso com um filho? Você tem vários filhos, mas tem um que não consegue, você não conseguiu trazê-lo muito para perto, tem um monte de coisas. Sim. Quando eu fico, eu, pai,
Fico devendo? Fico o quê? Como? Isso, ótima pergunta, Sérgio. Dos 7 até os 7, você deu tudo, mas vai continuar dando. Dos 7 anos até a adolescência, ele começa a recobrar o que trouxe de outra vida. Por isso que a adolescência é um período muito complicado, porque além do problema hormonal, ele sempre tem os valores que o pai deu e os valores que ele traz de outra vida. O que ele vai seguir? O que ele quiser. O que ele quiser. Mas o que você deu nunca é perdido. Nunca é perdido. Então, lá na frente, depois dele bater a cabeça na parede diversas vezes, ele vai ter aquilo que você deu. E ainda que ele seja muito rebelde e nunca volte, o que você vai? Você vai se resignar. Olha, eu dei o melhor. Esse filho não quis seguir, mas o que eu dei não é perdido. Deus, por isso que a gente fala assim, ó, Deus não tem pressa. Porque numa próxima encarnação, essa semente já está no coração dele. Então nós não devemos nos achar fracassados porque, lamentavelmente, um filho pode ter seguido um caminho que a gente acha não bom. Mas a plantação foi feita. E isso que é importante. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. A única coisa que deixa a gente bastante chateado, né? Mas você veja bem, vamos pensar nisso. Já pensou se Deus fosse ficar chateado cada vez que nós fracassamos em nossas provas? Ele ficava chateado por um bom tempo, não é? Por quê? Ele não nos vê do momento que a gente está passando, ele nos vê lá na frente. Ele fala assim, ó, hoje ele não está aprendendo, mas ele vai aprender também. E quando você aceitou ele como filho, como vocês combinaram, você já sabia da dificuldade dele. Então, nós temos que fazer a nossa parte e entregar para Deus. Essa é a situação. Porque ficar nos punindo não vai adiantar nada, só vai prejudicar. Então, ó, eu fiz e continuar fazendo o que dá. Muitas vezes até dando mais limite, deixando ele se frustrar, aprendendo como... Porque muitas vezes nós vamos aprender o seguinte, que nós falamos para um filho que o amamos dizendo não. Se a gente vê que pro lado do amor não está funcionando muito, vai ser pelo lado da disciplina, pelo lado do limite. Mas é tudo um aprendizado, nós também estamos aprendendo isso. Eu vou continuar aqui, Sérgio. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. As condições morais têm influência no corpo, principalmente no rosto e nas maneiras do espírito reencarnante. É o seguinte, Kardec pergunta assim, olha, a aparência física que nós tivemos na última encarnação é a mesma que nós vamos ter agora? O espírito fala que não. Por quê? A gente viu que estava na parte de cima da tela que o corpo procede do corpo. Vamos dizer que na outra vida eu tenha nascido no Japão. Nessa vida eu nasci no Brasil. Logicamente, a minha aparência vai ser muito diferente. Muito diferente. A aparência física vai ser. Por quê? O corpo, eu planejo meu corpo com algumas dificuldades que eu peço para ter, para que eu não se deixe levar pela vaidade, pelo orgulho. Mas o básico eu vou receber do meu pai e da minha mãe. Aí os espíritos falam assim, olha, no rosto, principalmente nos olhos, o espírito, ele vamos dizer assim, ele reflete o espírito que está naquele corpo. Como que é isso? Nos olhos, por exemplo. Não tem uma situação... Vitória, eu vou só acabar isso, depois eu vou ler sua pergunta, viu? Agora que eu vi que você tinha perguntado. Não tem uma situação que se fala o seguinte, que os olhos são o espelho da alma. Não quer dizer que é um olho verde ou azul mais bonito. Não. É fácil nós constatarmos isso. Muitas vezes tem uma pessoa
que a aparência física dela não é muito bela. Mas a pessoa, ela tem tanta beleza interior que ela transparece uma beleza que, ao olharmos, parece que nós já vemos ela muito bonita. Então, é no rosto, nos olhos, que o espírito ele se mostra. Da mesma forma, tem outras pessoas que elas têm uma aparência física muito bela, mas nós olhamos, parece que, não sei, eu não vejo beleza nessa pessoa. Por quê? Porque o espírito ali não consegue emitir essas vibrações de beleza. É isso que o espírito coloca. Então, o Donizete deu o exemplo aqui do escravo Nestório, que é a reencarnação do Públio Lentulus, né? que no livro o Públio Lentulus está no há 2.000 anos, e o Nestório, se não me engano, vem uns 50 anos depois, mas com uma outra configuração. Uma ele era um romano, depois ele vem como esse escravo, muito diferente. Deixa eu ver agora a Vitória. Crianças têm o hábito de sociabilizar mais com adultos do que com crianças. Pode indicar, Vitória, eu não sei te responder isso. Eu não sei. Se uma criança que gosta... Pode ser o seguinte, pode ser, vou chutar, mas eu não sei. Tem crianças que elas já têm uma facilidade para, desde pequeno, buscar coisas assim mais profundas, de estudo e tal. Então, conversando com o adulto, a conversa não vai ser tão infantil e ela vai se sentir melhor. Então, pode ser que seja uma situação dessa. Ela vai gostar, assim, durante toda a vida dela. Sabe aquela pessoa que as pessoas falam assim, gosta de papo cabeça, não gosta, assim, de conversa jogada fora? Pode ser uma situação dessa. Ela se sente melhor conversando com o adulto. É igual uma criança que vem com uma inteligência muitíssimo desenvolvida, e você coloca ela numa escola de primeiro ano do grupo, ela não vai aprender nada, porque aquilo lá para ela é tão banal que ela não aprende nada. Então, eu não sei, mas eu suponho que pode ser uma situação dessa, que o interesse dela é por assuntos mais profundos, mas também eu não tenho essa certeza, eu estou falando só do que eu acho que possa ser. O homem guarda vaga lembrança dos conhecimentos adquiridos em outras existências, ideias inatas, e essa intuição ajuda no seu progresso. Uma pessoa que segue a sua vocação, porque todos nós temos uma vocação que é o seguinte, o que nós já fizemos em outra vida. E essa vocação, para nós, vai servir, quando nós vamos aprender uma coisa, como uma rememoração. A gente não precisa aprender de novo, porque lá nós já sabíamos. Então, uma pessoa que no trabalho consegue seguir o que ela tem a vocação, logicamente ela vai ser muito mais feliz no trabalho. Os domingos à noite não vão ser ruins para ela. Ela não vai ter problema nenhum com segunda-feira. Aí que o pai, muitas vezes, tem que sempre pensar nisso também, de cuidar para não modificar uma influência profissional de um filho. Por exemplo, um filho quer ser ator. Vai fazer de jeito nenhum, ator não. Então, você vai fazer uma faculdade de Direito, vai ser engenheiro. Ele pode fazer uma faculdade de Direito até ser um bom advogado, se ele for inteligente, ele vai saber ganhar dinheiro com aquilo. Mas ele nunca vai ser feliz como ele era como ator. E isso serve também não só para os pais, como para nós. Nós trazemos talentos dentro de nós, como nós já falamos isso na semana passada. Esses talentos, se nós buscamos desenvolvê-los, é onde nós temos mais potencial, tanto de crescimento, como para ajudar outras pessoas. Então, de vez em quando, a gente tem que fazer uma reflexão, onde eu tenho mais facilidade para desenvolver meu potencial.
Essas ideias inatas, então, nada mais são do que o progresso que eu já tive em outras vidas. Algumas vezes eu posso perdê-la nessa vida. Por exemplo, se eu usei mal ela na outra vida, se eu usei não para o bem de outras pessoas, eu posso perdê-la. Eu venho nessa vida, mas é bloqueado essa memória que eu tenho dessa minha facilidade de aprendizado. De outra forma, eu posso vir sem ela também por uma opção. Pensa assim, numa pessoa que ela era um pianista, um exímio pianista. E ela, tudo que ela podia aprender no tocar piano ali, ela aprendeu em outras vidas. Aí chega uma hora e fala assim, não, isso aí eu já aprendi bastante. Então, é amortecido na memória dela esse conhecimento que ela tem de outras vidas para que ela possa desenvolver-se em outra área. Ela vai ser aquela pessoa que adora música, mas ela não vai ter o mesmo desenvolvimento, a mesma prática que ela tinha em outras vidas para tocar um piano, por exemplo. Então, algumas vezes acontece isso. A pessoa foi crescendo em determinada área e falou, agora eu tenho que aprender isso aqui. Vamos dizer que ela sempre trabalhou em áreas assim mais de escritório. Então, não, agora eu tenho que aprender algum serviço que eu mexo com parte física mesmo, que eu vou usar o físico, que eu tenho que aprender isso lá também. Ou então, eu trabalhei toda a vida como médico nessa área. Agora eu quero uma área mais material que eu preciso aprender. Eu vou ser engenheiro, ou então uma outra profissão mais artesanal que eu vou trabalhar direto com a matéria. Então, algumas vezes, essas ideias inatas são amortecidas para que eu possa adquirir outros conhecimentos. Uma faculdade adormecida, é o que eu acabei de falar para vocês agora. Ora, agora faltam 15 para as 9. Nós temos 15 minutos para conversarmos aqui. Agora eu peço o seguinte, eu vou até fechar minha tela aqui, que quem for fazer uma pergunta, para ligar, por gentileza, ligar o microfone, ligar a câmera, fica mais fácil nós conversarmos. Então, fiquem à vontade. Pode não só perguntar, como falar, olha, eu queria falar sobre isso daqui, isso aí eu não concordo com o que você falou. Nós estamos aqui todos aprendendo juntos. E quanto mais nós colocarmos a nossa opinião, mais nós vamos recordar disso depois. Por quê? Porque eu estou colocando, além da parte da memória, a emoção de perguntar. Isso faz com que a nossa memória fique bem mais tempo. Então, está aberto agora para as perguntas. Edson, boa noite, tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo bom? Oi, Edson, o que a doutrina espírita tem, ela leva um conceito das crianças siamesas, no caso? Então, até nesse capítulo fala disso. Essas crianças siamesas, elas podem ser crianças que eram muito ligadas em outra vida, ou então crianças que tinham um problema muito grande de relacionamento e já vieram assim para que isso ajudasse na reconciliação. Então, tem essas duas formas que os espíritos vêm juntos, numa forma siamesa, assim, que hoje, graças a Deus, quando tem órgãos separados, muitas vezes a medicina hoje já consegue separar, né? Mas tem esse objetivo, ou de reconciliação, ou são espíritos muito afins mesmo, que acabam, numa situação dessa, vindo juntos. Isso estende para os gêmeos também ou não? Ou não tem nada a ver? Os gêmeos também têm essa mesma situação. Tanto que o espírito fala assim, que os gêmeos, algumas vezes, são pessoas que se dão muito bem. Aí, logo em seguida, Kardec pergunta assim, mas tem gêmeos que não se... Ele falou assim, algumas vezes nós falamos. Então, da mesma forma, pode ter espíritos gêmeos, que é uma condição assim, não muito igual a siamesa, pode ser dois espíritos que vieram juntos, mas assim, não eram tanto amigos, nem tanto inimigos.
mas geralmente vai ter nessas duas polaridades, né? Eu tenho um primo que tem duas meninas que nasceram, são gêmeas, univitelinas, duas meninas, elas se dão demais da conta. Sempre elas se deram desde pequenininha, elas não se largam. Agora, você pode encontrar outras crianças por aí que são espíritos que não se gostam, já vieram juntos para se reconciliar. Obrigado, Edson. Obrigado a você da pergunta. Edson, Pois não, Donizete. eu queria esclarecer aquela minha observação, porque no livro 50 anos depois, o Emmanuel Nestório Isso. tem um porte altivo, um porte nobre, até meio orgulhoso daquele senador romano que foi na outra encarnação. Nossa. Mas no físico não, né, Donizete? É o jeito dele, né? É a postura dele, né? Isso. Não o físico em si. Isso. Inclusive, ele tinha muita facilidade para o aprendizado da história romana. Né? Então, são as tendências a que você falou. É bastante comum a gente ver, muitas vezes, pessoas assim, muito simples financeiramente, mas de um orgulho danado, né? Se vocês já conviveram com pessoas assim. Então, a gente vê, olha, nessa vida ela já veio numa situação para deixar esse orgulho de lado. Mas a forma de agir é como se era fazendeira, ou a pessoa bem rica de outras vidas. Acontece muito mesmo isso. E nunca é castigo. Isso é bom a gente sempre pensar. Nunca é castigo. É Deus nos ajudando para que nós possamos deixar essas nossas más tendências para lá. Obrigado, viu, Donizete? Ô, Edson. Pois não, Silvia. Eu estava pensando aqui, sempre eu pensei nisso, né? No caso de siameses, né? Gêmeas siamesas, né? Ou vieram atraídas ou para o amor ou pela dor, para um resgate, né? Então estão ali juntas, né? Teve que compartilhar. Depois, igual você disse, vem a ciência e separa, né? Isso é a evolução da ciência, tinha que ser, ou elas tinham... Então, não tem, né? Não é uma coisa assim, nasceu ali, tem que ficar o resto da vida. Ótima pergunta. Nós temos que sempre procurar aliviar. Nós nunca podemos pensar numa pessoa que está passando por uma dificuldade, por exemplo, se ela é cega. Por que ela é cega? Na outra vida ela... E a gente não precisa fazer nada para diminuir os problemas dela. Não. Muitas vezes Deus nos colocou como um instrumento para aliviar. O que ela precisava passar era só até ali. Se for, por exemplo, uma expiação muito forte em que elas tenham que viver a vida enquanto elas conseguirem viver, não devem viver muito tempo, juntas ali, vão ter órgãos comuns que a própria medicina não vai conseguir separar. Então, em todas as condições, quando a gente vê uma pessoa passando por uma possível expiação, nós temos que ver sempre a forma que a gente pode ajudá-la. E tem uma outra situação importante. Tem algumas pessoas que elas vêm numa situação aparente de expiação, mas não são expiação. São espíritos, geralmente com mulheres acontece isso. São espíritos muito bondosos, que pedem para vir com uma situação difícil, para muitas vezes passar coragem para os filhos, por exemplo. Os meus filhos são muito mole, eu vou pedir para vir com essa dificuldade e eu nunca vou reclamar disso para passar para eles essa coragem que eles precisam ter. A gente vê isso quando Jesus vai curar aquele cego de nascença, e depois que ele cura, os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou para que ele viesse assim? Os pais ou ele? Só na pergunta a gente já percebe que os discípulos
sabiam da reencarnação, porque senão essa pergunta não tinha sentido. Aí Jesus falou assim, ó, nenhum nem outro. Ele veio assim para a glória da minha tarefa, ou seja, é um espírito tão bom que ele aceitou vir com a cegueira, uma cegueira que Jesus podia curar. Olha que coisa bela, né? Muito obrigada. Ainda temos 7 minutos. Edson, Oi, Mariana. tudo bem? Graças a Deus, Mariana. Então tá bom. A minha pergunta, ou o assunto que eu gostaria de levantar, é sobre as crianças índigo, né? Várias palestras, né? Vários conteúdos, né? Desse tempo nosso de terra de transição, diz que nós receberemos, né? As crianças índigos agora, crianças desafiadoras, que não vão, que nós não vamos conseguir controlar com a educação de agora, né? E puxando nesse gancho que você está trazendo, né? O que você pensa sobre isso? Ó, eu vou tentar dar a resposta que o Donizete deu, não terça agora, que eu não pude participar, mas na outra terça-feira, uma pergunta do Rodrigo, ele fez uma pergunta igualzinha. Então, o Donizete falou que essa classificação de índigo, cristal, não é dentro da doutrina espírita. Logicamente, hoje estão nascendo muitas crianças mais desenvolvidas intelectualmente, outras precisando de mais auxílio. Então, cabe aos pais, sempre o que nós acabamos falando quando estava tratando da necessidade da educação, que mesmo que os pais percebam que a criança tem algum desenvolvimento intelecto superior, ele não pode abdicar, o pai e a mãe, da necessidade de educar. Porque muitas vezes essa criança ela tem uma grande capacidade intelectual, mas o que lhe falta é justamente a parte do afeto, da moral, do sentimento. Então, ela já veio com a gente ali para que nós dessemos esses valores para ela. Ficar pensando se uma criança é índigo ou cristal, e eu já li um livro sobre isso, que eu ganho muitos livros para levar no presídio. Um dia me deram um livro desse e eu li. Então, a pessoa colocava diversas características de uma criança índigo, de uma criança cristal, mas se nós tivermos conscientes da nossa missão como pais, nós vamos sempre estar focado naquela situação de dar valores. A Ana falou ali na tela que dar limite é dar limite de amor. Isso é importante. Nós temos, no Amor Exigente, foi uma moça que ela tem a filha dela tem uma síndrome, e quando chega aos 15 anos, nem sei o nome da síndrome, tem uma tendência de desequilibrar-se muito no comportamento, mas muito. Então, ela, desde pequena, ela tinha que dar limite em todas as horas que a criança está acordada. Então, ela até parou de trabalhar. O psiquiatra, o psicólogo dela, pediu para ela, no Amor Exigente, para se reforçar, para ela ter mais condição de cuidar dessa criança. Então, nesse caso, ela percebeu que a criança tinha esse problema, ela está se dedicando ao máximo, dando valores e limites para a criança. Mas direto, a criança busca o limite direto. Mas para quê? Porque é um espírito, deve ser, pode ser que tenha até uma inteligência muito grande, mas de muita revolta, talvez, e ela mesma pediu nessa vida para tê-lo como filho. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi, Maiara, eu só compliquei. Não, era a sua opinião mesmo. Obrigada. Obrigado você, Maiara.